Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Episódio número 4. Após apresentarmos no episódio 3 a estrutura, organização e estratégias estabelecidas para a elaboração de todo o programa do intercâmbio profissional que vivenciei nos Estados Unidos sobre inclusão social e acessibilidade para as pessoas com deficiência no contexto de mega eventos esportivos, inclusive relatando a estruturação e organização política e legislativa dos Estados Unidos para nos embasar sobre a história dos direitos das pessoas com deficiência no país, chega o momento de começarmos a compreender o processo de implantação, aplicação e acompanhamento dos direitos nos Estados Unidos. Temos organizações similares no Brasil, mas com estrutura muito diferentes. Iremos então refletir sobre a aplicabilidade de um sistema de monitoramento e acompanhamento mais efetivo da garantia dos direitos. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, pessoal. Já adianto que o tema de hoje vai nos dar um norte sobre o quanto ainda temos que avançar no Brasil. Os Estados Unidos possuem uma estrutura muito distinta e podemos dialogar sobre como tudo isso foi estruturado. Falamos de um país cujo impacto de envolvimentos em guerras e conflitos armados deixaram severas sequelas físicas e emocionais em seus soldados e familiares, e ao mesmo tempo sinalizou uma necessidade de resposta imediata do governo que pudesse de alguma forma compensar a população e toda a sociedade das consequências das decisões e respectiva adesão da população em servir ao seu país. O que pudemos perceber foi que, além dos impactos da Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, iniciada em 1955 e que levou o país a um conflito de 20 anos, encerrando somente em 1975, apresentou demandas explícitas de necessidades de adequação no país para receber de forma digna os soldados que retornavam com sequelas por lutar em prol das causas defendidas pelos Estados Unidos. Esse foi um fator preponderante para a luta e aceleração da efetiva garantia dos direitos das pessoas com deficiência no país. Percebemos, inclusive, que no âmbito do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um órgão similar ao nosso Ministério Público, mas com algumas competências distintas, a Divisão de Direitos Civis, por exemplo, foi criada em 1957, após a promulgação dos primeiros estatutos dos direitos civis desde a era da reconstrução da Guerra Civil. Esse estatuto foi um marco histórico ao proibir, por meio de leis, a discriminação com base em raça, sexo, deficiência, religião e origem nacional. E foi a partir do trabalho desse departamento que diversas leis sobre direitos civis passaram a ser debatidas e criadas sobre todas essas temáticas. Nossa visita à Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça foi extremamente proveitosa e impressionante. Fomos recebidos pelo coordenador da Seção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que convidou também a arquiteta responsável pelo acompanhamento dos processos de acessibilidade para nos atender também. Antes, resgatou-se que, em 1975, não havia acessibilidade nos Estados Unidos. A primeira lei específica em relação à temática
datava de 1968, quando estabeleceu-se a Lei de Barreiras Arquitetônicas, a ABA. Este atraso na implementação e aplicação da lei foi responsável também pela criação do Access Board, uma agência federal, instituição independente que promove a equidade das pessoas com deficiência através da elaboração de guias e padronização de melhores práticas a serem implementadas. Fizemos uma visita também no Access Board e daqui a pouco eu relato como foi essa experiência. Mas voltando ao Departamento de Direitos Civis, sua seção dos direitos das pessoas com deficiência trabalha para alcançar oportunidades iguais para as pessoas com deficiência nos Estados Unidos, implementando a Lei dos Americanos com Deficiência, a ADA, que foi promulgada em 1990. Falei dela no episódio anterior, quando relatei a visita ao Senado americano. O que me impressionou é que estou falando agora de uma seção do Departamento de Justiça que conta com 130 funcionários que exige o cumprimento da ADA nos Estados Unidos. É uma estrutura gigantesca quando comparamos com o que dispomos por aqui no Brasil. Percebe-se também uma preocupação especial com a acessibilidade arquitetônica, e a seção é responsável por fiscalizar, investigar e defender os direitos previstos na ADA. A lei mais antiga, a de barreiras arquitetônicas, a ABA, é de 1968. Nela, exigia-se acessibilidade apenas nos prédios públicos, e a partir dessa nova lei, a dos americanos com deficiência, ou ADA, os requisitos passaram a ser exigidos para toda a sociedade, do comércio a edificações privadas de uso público. O maior desafio foi em relação à padronização dos códigos de acessibilidade, os padrões adotados em cada um dos 50 estados norte-americanos. A ADA tomou esse cuidado, mas acabou observando-se uma padronização mais ampla para os novos prédios, as novas obras, visto que houveram muitos conflitos em relação aos prédios antigos, e para isso criaram um mecanismo, a chamada adaptação razoável. Aqui mais uma ressalva que também inspirou a legislação brasileira, mas com isso, grande parte dos prédios antigos permanecem ainda sem acessibilidade, tanto lá nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil. Outra questão importante da legislação foi em relação à preservação do patrimônio histórico. Priorizou-se a preservação da fachada dos prédios, mas previu-se adequação para as laterais ou fundo dos mesmos. A Biblioteca do Congresso americano, por exemplo, como dissemos no episódio passado, a maior biblioteca do mundo, apresenta uma escadaria em seu acesso principal, justamente na fachada, e, para tanto, a alternativa foi estabelecer a acessibilidade por meio de outras adequações que permitem a entrada por baixo das escadarias. Internamente, outras adequações foram realizadas. Na realidade, ouvimos falar de prédios que fizeram um túnel de acesso pelo outro lado da rua, para não descaracterizar a fachada. E existem ainda outras alternativas. Não estou falando de custos, mas de alternativas. Podem ser mais caras, mas existem. Grosso modo, nossa percepção geral no intercâmbio, por onde passávamos, era de que as cidades eram todas acessíveis, mas o próprio Departamento de Justiça apontou problemas e necessidades de adaptações que ainda persistem. Posteriormente, vimos alguns problemas em cidades menores pelas quais passávamos, que não haviam calçadas pavimentadas, apenas grama, e assim como no Brasil, é complexo fiscalizar um país com dimensões continentais. Mas é certo que eles estão muito em nossa frente, muito mais do que os 10 anos que diferem da promulgação da Lei de Acessibilidades deles e da nossa. Em termos das adequações das edificações, ainda na aprovação da ADA, previu-se uma dedução tributária para que os prédios antigos pudessem ser adaptados, uma linha de crédito específica para a promoção das adequações de acessibilidade. No Brasil, previu-se prazos, e quando da realização de reformas que essas mesmas observassem as adequações de acessibilidade. Na prática, a dificuldade de fiscalização e o descrédito de denúncias aos órgãos de defesa de direitos
impactou na promoção da acessibilidade por aqui, o que ainda hoje é uma demanda que precisa de novas estratégias e mecanismos mais efetivos para promovê-la de forma mais ampla e rápida. Pensar em linhas de créditos, regulamentação de prazos e previsão de sanções depois de 20 anos da lei, acho que seria bem prudente e urgente. Outra estratégia também observada no Brasil é que à época da primeira lei de acessibilidade, a ABA, pensou-se em padrões mínimos do tipo um banheiro acessível por prédio. Aqui fizemos o mesmo, e ainda assim o problema persiste. Pelo menos nos prédios públicos de lá já não existem mais barreiras arquitetônicas. Aqui ainda estamos engatinhando. A ADA, já em 1990, foi mais rigorosa e passou a exigir mais. No caso dos estádios, ginásios esportivos e equipamentos culturais, é simplesmente maravilhoso a estrutura e como os espaços antigos se adequaram. Mas isso eu irei relatar em outro episódio, quando chegaremos nas visitas técnicas a estes espaços. Outra estratégia muito interessante e simples de ser implementada em qualquer lugar foi a criação de um site específico sobre a lei americana, o ada.gov. O site apresenta todos os termos da lei, suas regulamentações, os padrões ou normas de acessibilidade, as orientações sobre estes, bem como fornece material de assistência técnica, com orientações sobre o cumprimento da lei para os governos estaduais e municipais, assim como para o setor privado também. Há dezenas de conteúdos que podem ser baixados e orientam sobre a legislação em absolutamente todos os seus artigos, trazendo esclarecimentos preciosos. Há ainda uma seção específica sobre processos jurídicos abertos pelo Departamento de Justiça contra os estados, condados e municípios, e que mostram de forma clara e transparente o efetivo cumprimento dos direitos, sua investigação e os desdobramentos desses casos. Essa seria outra sugestão interessante de se implementar no âmbito do Ministério Público no Brasil, que até possui transparência, mas o acesso é mais burocrático, então seria necessário facilitar para que qualquer cidadão acesse os dados, e isso vale para qualquer site ou portal governamental. Percebi essa experiência como uma estratégia de baixíssimo custo, simples e que pode ser um grande diferencial, inclusive enquanto suporte para profissionais, desde advogados, professores, engenheiros e arquitetos, mas, sobretudo, para a população, por ter à sua disposição a possibilidade de esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre a lei vigente. De uma forma bem complementar, chegamos então à visita ao Access Board, como disse, uma agência federal independente de promoção da acessibilidade. Ficou mais claro os avanços principalmente depois da ADA. Criada em 1973, a agência inicialmente foi destinada para prestar assistência técnica, realizar estudos e desenvolver guias e manuais para a adequação de acessibilidade dos prédios públicos. Consolidado esse trabalho, que eles dizem que não tardou. Aí a agência teve que se reinventar. Passou a ser uma espécie de centro de referência. Hoje, eles possuem um enorme portfólio de projetos, de manuais e guias de boas práticas em acessibilidade e continuam a estudar, pesquisar, produzir e atualizar os manuais com soluções mais modernas que surgem a cada dia. Fomos recebidos pelo coordenador de assistência técnica Hackspace e pelo especialista em acessibilidade William Bolton, ou Bill. Incrível esse cara! O Bill é uma pessoa com deficiência formada em arquitetura e que não só domina o assunto, como desenvolveu grande parte dos manuais, guias, soluções e projetos da agência. Desde a nossa recepção, ele se mostrou altamente à disposição para nos receber, apresentar o trabalho, tirar nossas dúvidas e se colocar à disposição, inclusive no futuro, para nos fornecer materiais e compartilhar por e-mail qualquer tipo de suporte que precisássemos. Atualmente, o Access Board definiu algumas pautas de trabalho prioritárias, como
informações sobre a legislação, a ADA e a ABA, soluções para recreação ao ar livre, informações sobre tecnologia, solução em transporte público, adequações de veículos e de transportes de emergência, ambulâncias, acessibilidade de equipamentos médicos, de diagnósticos, dentre outros. São dezenas de manuais produzidos. Um exemplo que podemos mostrar é sobre o direito ao lazer, previsto na ADA. Há vários manuais que vão desde acessibilidade em brinquedos, parques de diversão, passando por aparelhos de exercícios físicos, cais e plataformas de pesca, acessibilidade em barcos de passeio, a piscinas, quadras, campos de golfe, dentre outros. É um trabalho que não para e sempre que apresentam novas demandas, eles buscam desenvolver projetos e orientações. Atualmente, eles possuem uma plataforma de treinamento online, um canal no YouTube e estão avaliando os recursos de acessibilidade de salas de reuniões virtuais em função da ampla demanda com a pandemia. É muito dinâmico o trabalho deles. Notável, é claro. Algo que precisamos melhorar também aqui no Brasil, pois embora várias cidades tenham implementado comissões permanentes de acessibilidade, as chamadas CPAs, minha cidade, inclusive, Belo Horizonte, já tem a sua CPA, eu faço parte dessa estrutura, mas estamos muito incipientes nesse trabalho. Trabalhamos com estruturas de designação de membros representantes de órgãos específicos com encontros mensais. É um bom começo, mas temos muito a caminhar para chegarmos ao nível de um Access Board e ter um quadro de funcionários permanentes para essa missão. O trabalho é contínuo e, dependendo das inovações, eles revisam os manuais, como eu disse. Bem, e para encerrar essa abordagem mais teórica e burocrática das relações das políticas e legislações sobre os direitos das pessoas com deficiência, encerrarei com uma reunião inspiradora que tivemos no próprio Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos. Para quem não está acostumado com a terminologia nos Estados Unidos, os departamentos de governos têm status de ministérios e o Departamento de Estado é responsável pelas relações internacionais, o que seria o nosso Itamaraty aqui no Brasil. O Departamento de Estado preparou uma recepção muito especial. Fomos recebidos pela senhora Jana Nelson, do Escritório do Brasil e Cone Sul, que estabeleceu uma mesa redonda com apresentações da senhora Judith Hellman, assessora especial de Direitos Internacionais das Pessoas com Deficiência, e os senhores Morgan O'Brien e Matthew Ferner, do Escritório de Educação e Cultura, além do senhor William Fulmer, do Escritório de Direitos Humanos e Trabalho, e a senhora Bohana Mihailovic, do Escritório das Questões do Hemisfério Ocidental. O tema geral foram as estratégias dos Estados Unidos para promover os direitos das pessoas com deficiência em nível internacional. A senhora Judith Hellman destacou que há 10 anos tem vindo com frequência ao Brasil e reconhece que nosso país evoluiu significativamente nas questões dos direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, em relação à Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela considerou um trabalho muito proativo da ratificação da Convenção, o que no Brasil tem valor de emenda constitucional. Os Estados Unidos assinaram a Convenção, mas à época não a ratificaram, como ocorreu já em 177 países. A ratificação já passou pelo Senado e não foi aprovada, em 2 oportunidades, inclusive. Há uma expectativa grande, pois diversas questões, inclusive previstas na ADA, ganhariam mais força para sua implementação. Em termos internacionais, os Estados Unidos têm incentivado estudantes norte-americanos para fazerem intercâmbios em outros países e esperam que os estudantes com deficiência encontrem, durante suas estadas no exterior, direitos similares aos previstos na ADA. Portanto, há um esforço grande para que a acessibilidade avance como um direito universal. Outro ponto de destaque foi em relação à desinstitucionalização como uma luta para o fomento e preparação para que todos os serviços prestados às populações dos países
possam garantir a inclusão das pessoas com deficiência sem necessidade de segregá-las em instituições específicas. O Departamento de Estado também reconhece o esporte como uma das melhores ferramentas de inclusão social das pessoas com deficiência e que incentivos do governo americano e programas de intercâmbios nesse sentido têm uma tendência de crescimento. Essa é uma importante e extremamente interessante informação. E já há organizações brasileiras parceiras do Departamento de Estado promovendo intercâmbios. Eu havia detalhado no episódio anterior sobre o fato do padrão FIFA. Como que eu engoli a crítica sobre a preparação em relação à acessibilidade nos estádios da Copa do Mundo? Pessoal, a situação é a seguinte: nos Estados Unidos, eles não aceitam que se reservem lugares em apenas um local do estádio, por exemplo. Em absolutamente todos os setores devem ter adequações de acessibilidade. Existem ressalvas em relação às edificações que comprovem inviabilidade técnica, mas, de uma forma geral, o que vimos em Washington, Pittsburgh, Chicago, Orlando e Tampa era que a lei realmente é cumprida. O diferencial em relação à nossa legislação é que, além de ter locais reservados em todos esses setores, esses locais devem prever assentos para acompanhantes ao lado. E para isso, as soluções que vimos por lá de assentos que são parafusados no momento da partida, ou previamente, caso o ingresso tenha sido adquirido com antecedência. Há setores de apoio sobre acessibilidade que providenciam tudo isso quando a pessoa se apresenta e solicita ainda na entrada do estádio. Tudo via rádio e rapidamente, quando a pessoa chega ao seu assento, possivelmente já está adequado. Há também salas para o armazenamento dessas cadeiras móveis, que são fixadas na hora. Vou mostrar isso nos episódios quando chegarmos em Pittsburgh. Primeiro, ainda temos que encerrar nossa visita em Washington. E o fato mais marcante é que esses setores sempre ficam em nível, de forma que uma pessoa em pé à frente do setor reservado não interfira na visão de uma pessoa em cadeira de rodas. Foi exatamente esse fato que fez com que se criticasse o padrão FIFA, pois eles não exigem isso. E com isso, em eventos mais emocionantes, as pessoas se levantam e constroem uma barreira para que essa pessoa possa acompanhar os momentos mais interessantes dos jogos ou espetáculos. Por exemplo, faz muito sentido. Eu enchi a boca para dizer que todos os estádios estavam sendo reformados e construídos no padrão FIFA, e recebi uma resposta de que, para eles, o padrão FIFA e nada é a mesma coisa em termos de acessibilidade. Continua inadequado. Depois de ver do que se tratava ao visitar os centros de convenções, espaços culturais e estádios, vi que eles estão cobertos de razão. Com a legislação norte-americana foi possível adequar e nós perdemos uma grande oportunidade de fazer coisas melhores por aqui na organização da Copa do Mundo. Mas em termos de reflexões sobre essas visitas, principalmente no Departamento de Estado, conforme veremos em outros episódios, em termos das estruturas das organizações privadas e de programas de esportes para as pessoas com deficiência, iremos constatar que há um grande potencial para se estabelecer parcerias e dar oportunidades a brasileiros e americanos com deficiência de desfrutar e compartilhar experiências entre os países. O Brasil avançou muito no esporte paralímpico, mas precisa avançar também nos esportes que não são reconhecidos no programa paralímpico, como o esporte para as pessoas surdas, pessoas com transtorno do espectro do autismo e pessoas com deficiência intelectual, por exemplo. Há uma infinidade de instituições que fazem trabalhos de inclusão e que teriam interesse de compartilhar tais experiências. Nosso episódio número 1, ao tratar do turismo acessível, buscou apresentar para vocês o que precisávamos avançar para melhorarmos nossa estrutura para promover viagens com autonomia e segurança para as pessoas com deficiência no Brasil. Vejo aqui uma ampla janela de oportunidades, principalmente para se construir pontes no início de um novo governo nos Estados Unidos
e que pode representar o estabelecimento de amplas parcerias. Para quem não sabe, o Brasil é hoje o país com o maior programa de competições escolares para as pessoas com deficiência. As chamadas Paralimpíadas Escolares é um sucesso internacional e já vem recebendo convidados de outros países justamente para conhecer essa estrutura. Os Estados Unidos possuem um sistema de esporte escolar e universitário que talvez seja um dos mais avançados, se não o mais avançado do mundo. Entretanto, não avançaram no que tange às oportunidades para atletas com deficiência. Ou seja, o país possui infraestrutura, mas ainda não tem know-how para fazer para as pessoas com deficiência. Aqui, embora nossa infraestrutura seja mais precária, conseguimos desenvolver um sistema de incentivos e de captação de atletas com deficiência por todos os estados do Brasil. A partir do trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro, nós avançamos sobremaneira. Destaco também as oportunidades do sistema de paradesporto militar, o reconhecimento dos serviços prestados por soldados americanos, principalmente aqueles que tiveram alguma sequela, estabeleceu legislações e benefícios diferenciados para os militares com deficiência. Ainda vou relatar nossa experiência na Associação dos Veteranos, mas adianto aqui que há recursos e grande potencial. Eu mesmo tenho um amigo norte-americano, um paratleta de tênis de mesa, que era militar e teve sequelas da guerra do Iraque. Ele relata que vive com uma ótima pensão do governo e que com esse recurso viaja por todo o mundo de forma independente, representando o país no circuito internacional de tênis de mesa paralímpico. No Brasil, como já disse no episódio anterior, temos uma guerra invisível. Além dos nossos militares da Defesa Nacional, temos policiais militares e civis, guardas municipais e civis e mesmo seguranças privados armados que acabam por se envolver em conflitos que geram sequelas mais graves. Um trabalho de reabilitação por meio do esporte possui um grande impacto na vida dessas pessoas que muitas vezes demandam uma reinserção social e sofrem por não poderem atuar nas atividades que desenvolviam. O esporte possui um potencial diferenciado em termos psicológicos e de um ambiente para promover uma nova rotina de vida, vigorosa, desafiadora e com oportunidades para todas as pessoas de viajarem, competir, desenvolver e mostrar suas habilidades, dando uma outra conotação à vida dessas pessoas. Hoje em dia, já há esforços do Comitê Paralímpico de alguns estados e municípios em estabelecer projetos que possam oferecer programas para militares com deficiência. E estamos, inclusive, num momento que favorece planejamento diante da impossibilidade de trocarmos experiências diretas, pessoalmente, nesse período de isolamento. Nesse sentido, creio que poderíamos aproveitar nosso potencial para disseminar o paradesporto por todo o país e em cooperação com outros países. Bom, eu tenho mais de 20 anos de trajetória profissional no paradesporto. Hoje, mais vinculado ao monitoramento de políticas públicas no setor em nível municipal em Belo Horizonte. E mantenho também um vínculo voluntário com o governo de Minas Gerais. O que aprendi nesse ambiente é que o paradesporto é uma oportunidade sem precedentes de desenvolvimento. Conviver com pessoas que precisam lidar com diversas barreiras arquitetônicas e atitudinais em sua rotina de vida, no dia a dia, e para que tenham assegurados em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, precisam afirmar e reafirmar seus direitos, pois a sociedade ainda não se tocou sobre o potencial que todos nós temos. Vejo isso como um exercício de cidadania. Como me orgulho de trabalhar nesse setor e conviver com pessoas que me ensinam muito mais, mas muito mesmo, todos os dias. Estar em constante luta nesse sentido é um estímulo ao amadurecimento, ao desenvolvimento, e eu tenho o privilégio de conviver com pessoas que se desenvolvem de forma acelerada a cada dia. Olho para trás e me encho de orgulho de ver o que os atletas com os quais trabalhei e convivi no meu trabalho, no dia a dia, nas Paralimpíadas Escolares, por exemplo, estão se tornando hoje. São só casos de sucesso.
Possivelmente eu contribuí um pouco nesse processo, mas certamente eles contribuíram muito mais no processo inverso, no meu desenvolvimento. Hoje falamos sobre como os direitos das pessoas com deficiência são implantados e promovidos nos Estados Unidos. Refletimos um pouco sobre a nossa realidade aqui no Brasil, mas se você está buscando se desenvolver, deixo aqui uma sugestão antes de começar a entrar em temas mais específicos, o que será nossa segunda temporada, inclusive. Minha dica é: acredite nas pessoas com deficiência, confie no potencial de todas as pessoas, dê oportunidades, mude sua atitude, lute para promover a igualdade de oportunidades em todos os setores. O retorno será imediato. Essas pessoas irão lhes surpreender, lhes ensinar a cada dia lições que não aprenderá em nenhum outro lugar, pois são inerentes ao sentido da vida, como que cada um enxerga a sua própria vida e valoriza ou não. O exercício de mudar atitudes, de se abrir para um reconhecimento das diferenças, da diversidade, tem um impacto mais transformador em todos nós. Nenhuma lei que não for apropriada, compreendida e reconhecida pelo cidadão será efetivamente cumprida. A inclusão social depende de todos nós, depende de como encaramos e aceitamos as diferenças, depende do quanto estamos abertos para aceitar que a diversidade é a mola propulsora do desenvolvimento, da modulação da nossa perspectiva de mudança e de transformação de um mundo melhor para todos nós. Agradeço pela atenção, deixo o nosso e-mail palestraesportepodcast@gmail.com para trocarmos ideias e experiências, receber críticas e sugestões de conteúdos. Nos próximos episódios, iremos apresentar as experiências mais práticas das nossas visitas, como funcionam as organizações da sociedade civil, como os direitos foram assegurados, iniciativas inovadoras, criativas e infraestruturas já adequadas, assim como seus impactos na vida do cidadão. Não digo aqui do cidadão com deficiência, mas de todos os cidadãos. Um grande abraço e até mais.